Bom dia, pessoal da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Muito obrigado, Reverendo Lúcio, pelo convite que me foi feito para poder fazer esse estudo a respeito da pessoa de Cristo. Quero ser breve, não quero tomar muito tempo de vocês e ser objetivo. É com grande satisfação que despertou meu interesse de estudar sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Sola Fide, Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Gratia e Solo Deo Gloria. Bem, nosso assunto é a respeito de Solo Christo, nessa forma ablativa, mas Solus Christus, na forma latina, como foi primeiramente escrito, Solus Christus. Quero tomar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, para que possamos compreender por que somente Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A apresentação desse assunto é muito importante, uma vez que Solus Christus faz parte de um dos solas da Reforma Protestante. Estes solas formam o resumo das crenças fundamentais do cristianismo reformado e do protestantismo. Esta expressão, salvação somente em Cristo, os protestantes a caracterizaram bem enfaticamente por causa da centralidade de Cristo no estudo, na teologia, na vida protestante, indo frontalmente contra as doutrinas do catolicismo que ensinam que o Papa ele tem a centralidade da igreja e ele é o representante de Cristo, chefe da igreja na terra. A teologia reformada afirma que as Escrituras e sua doutrina sobre a graça e a fé enfatizam que a salvação está posta somente em Jesus Cristo. Por isto, solus Christus. Somente Cristo, somente Ele é o Salvador. Você pode conferir no livro de Atos 4, versículo 12, onde está escrito: não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente Jesus. Warfield escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Martinho Lutero disse: Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Eu acho essa forma de Lutero exemplificar a centralidade de Cristo extremamente importante. Ele não só é o centro, como ele é a esfera que envolve. Então, todo o olhar está posto em Jesus. Um reformador chamado Ulrico Zwinglio, na Suíça, disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Vejamos então o tríplice ofício de Jesus Cristo.
por que Jesus Cristo exerce ofício tríplice? Primeiramente, veremos Jesus como o profeta. E quando eu digo que Jesus é o profeta, eu quero enfatizar que Jesus Cristo é o profeta definitivo. Nós não temos outro no passado que o possa substituir, nem teremos outro no futuro. Jesus, ele completa numa linha de eternidade o passado, o presente e o futuro. É o profeta definitivo. Por isso, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 13, diz o seguinte: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, e por meio dele criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que existe pela palavra do seu poder. O Catecismo de Heidelberg o chama de nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa salvação. Catecismo de Heidelberg, página 31. O Senhor teu Deus, Moisés declarou em Deuteronômio 18:15, ele te suscitará um profeta no meio de ti, teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Bem, esta expressão de Moisés está ligada à voz que se ouviu dos céus no dia que Jesus levou 3 dos seus discípulos para o Monte da Transfiguração, onde a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Desta forma, então, Jesus satisfaz plenamente todas as expectativas das profecias do Velho Testamento que apontam-no como profeta definitivo. A voz do Pai é taxativa, única. A ele ouvirás. Então nós passamos a ouvir Jesus. Este é o sentido de todas as Escrituras. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das Escrituras proféticas do Antigo Testamento. No livro de Romanos, no capítulo 16, Paulo fala sobre isso. Depois você pode conferir lá. Podemos esperar progredir em nossa vida cristã apenas se dermos ouvidos à instrução do seu ensino. Portanto, Cristo é o profeta definitivo. Adiantando, o segundo ofício de Cristo é ser sacerdote. Cristo, o sacerdote. E também afirmo novamente, o sacerdócio de Cristo, ele é definitivo, ligando o passado, presente e futuro, convergindo nessa esfera maravilhosa da graça de Deus, onde ele é o nosso sacerdote. Sacerdote significa sacrificador, mediador, aquele que oferece sacrifícios a uma divindade. Entre os povos antigos, o sacrifício era vital. Era necessário que houvesse sacrifício de vítimas, de animais, até de seres humanos, para que o sacerdote pudesse oferecer algo que apaziguasse a relação entre o ser divino e o homem. Então Jesus Cristo, ele entra nesse cenário sacerdotal de forma definitiva e de uma vez por todas. Ele se oferece como sacrifício verdadeiro, vivo
e se entrega para morrer na cruz, no Calvário, onde derramando o seu sangue, encerra de uma vez por todas todo o sacrifício e satisfaz a vontade do Pai. No sentido corporativo e atual, sacerdote é aquele que recebe ordens sacerdotais e que ministra sacramentos religiosos ao povo. Na história bíblica, nós vemos lá no passado, no Velho Testamento, nos dias de Abraão, um sacerdote chamado Melquisedeque, ao qual Abraão entregou o seu dízimo dos despojos que ele havia conquistado. Logo depois, nos tempos de Moisés, é instaurado o sacerdócio levítico. Ambos, o sacerdócio de Melquisedeque, tanto como o sacerdócio levítico, tiveram fim. Porém, o sacerdócio de Cristo é visto nas Escrituras como mais superior do que estes, porque ele é eterno. Você pode conferir no livro de Salmos 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre. E no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 23 e versículo 24, que diz que Jesus Cristo tem um sacerdócio superior ao de Melquisedeque, e mesmo dos sacerdotes levitas. O sacerdote, neste caso, é o mediador entre Deus e os homens. Porém, esses sacerdotes, Melquisedeque e todos os sacerdotes levitas, foram mortais. Não puderam renovar-se unicamente, tinham que ser renovados à medida que algum morria, o outro substituía. Jesus, porém, exerce um sacerdócio único, definitivo, perene, eterno e capaz. O Santo dos Santos agora está acessível a nós por intermédio do perene sacerdócio de Cristo. Por isso o véu se rasga quando Jesus Cristo morre na cruz, mostrando que ele agora passa a ser o caminho para o encontro com Deus. O seu sacerdócio é único, perene e eficaz. Novamente, o Catecismo de Heidelberg diz: pelo sacrifício de seu corpo, ele nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Jesus satisfaz a justiça de Deus pela obediência à lei. É este o texto que nós lemos no início deste estudo. Jesus cumpre todo o preço exigido pelo Eterno para contemplar os nossos pecados, para nos perdoar. Nós não podemos nos tornar sacerdotes de forma a estabelecer os critérios que satisfazem a vontade do Pai. No entanto, Jesus, ele definitivamente como sacerdote, satisfaz todas estas condições e as cumpre perfeitamente. Romanos 5,19 diz: por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Romanos 5,10. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Não há outra maneira senão acreditar, confiar e entregar-se ao sacerdócio de Cristo. O sacrifício de Jesus ocorre apenas uma vez, mas ele ainda continua sendo nosso grande sumo sacerdote, aquele através do qual toda oração e louvor são feitos a Deus e aceitáveis. Nos lugares celestiais ele continua sendo o nosso constante intercessor, o nosso advogado. Não é de se admirar que Paulo diz que a glória deve ser dada a Deus
por meio de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Nós só podemos glorificar o Pai pelo sacerdócio de Cristo. Que ofício maravilhoso! Perfeito profeta, perfeito sacerdote. E por último, Cristo exerce o ofício de rei. Que maravilha! Nós não precisamos tomar chave de cidade para poder dar para Jesus. Fazer corrente de igreja para fechar a Assembleia Legislativa e dar o governo para Jesus. Eleger um presidente cristão, porque aí Jesus terá o governo do país. O que é isso? Jesus definitivamente é o Rei e o Senhor sobre todas as coisas. Nada foge ao seu domínio. Que coisa maravilhosa! Cristo é Rei definitivo. Ele governa definitivamente sobre todas as coisas. Leia novamente o texto que nós começamos a falar sobre solo Christus, Filipenses, capítulo 2, verso 5 a verso 11. Ele reina sobre a sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente, concede perdão ao culpado e a todo aquele que confessar o seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar, não importa o que for. Porque ele é Rei, ele é Senhor. O Catecismo de Heidelberg diz: Cristo é o nosso Rei eterno, que nos governa por sua palavra e Espírito, que defende e preserva-nos do gozo das coisas terrenas, para o gozo da perene salvação que ele próprio adquiriu para nós. Como herdeiro real desta criação, ele nos levará ao reino, ao seu reino de eterna luz e amor. João Calvino diz: nós podemos passar parcialmente por esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa: que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o seu triunfo. Meus amados, eu ainda creio e continuarei crendo nas palavras deste Rei soberano, Senhor, que diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu ainda estou debaixo daquelas palavras de Jesus a Pilatos, que era considerado o Senhor, o governador da Judéia, e abaixo de César era ele. E que, chegando a Cristo, vendo-o naquele estado de humilhação, chicoteado, dilacerado, cansado, enfraquecido, e disse: se você me pedir, eu te liberto, porque eu tenho poder. E Jesus Cristo diz: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Eu estou enfatizando o senhorio de Jesus, porque nós, crentes, temos perdido este ofício maravilhoso de que Jesus, ele reina não só sobre a minha vida, meu querido. Jesus Cristo reina sobre a igreja que você frequenta.
Jesus Cristo reina sobre a política, ainda que ela esteja toda desandada, mas as mãos soberanas de Jesus continuam estendidas na história, a governar a história. Não há espaços entre os mortais em que a soberania de Jesus não seja evidente. Por isso que nos rendemos ao seu senhorio. Jesus Kyrios est. Esta era a resposta dos cristãos quando perseguidos pelos imperadores romanos, eram obrigados a dizerem e a confirmarem o senhorio de César. Eles teriam que dizer o nome do imperador, Augusto César Kyrios est. E ao serem indagados sobre esse senhorio, os primeiros crentes respondiam: Jesus Christos Kyrios est. E eles respondiam: vocês não temem a morte? Não. Por isso que Paulo tinha aquela certeza de dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. É neste ambiente de perseguição é que nós referendamos com a voz mais contundente: Cristo é o meu Rei e meu Senhor. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre diante de Jesus. Não importa o partido político, há de se dobrar diante de Jesus. Não importa as falas, elas darão conta diante de Jesus e confessarão a sua soberania. Por isso, amado, coisa maravilhosa, que vida esplendorosa poder afirmar na nossa contemporaneidade, as pessoas que nos rodeiam: solos Christus. Somente por meio de Jesus eu ouço como profeta, eu entendo e aceito, compreendo a magnitude do seu sacerdócio e vivo debaixo do seu senhorio, do seu governo, pois é Ele quem me governa. Concluindo, quero fazer uma tríplice aplicação a nós. Cristo fala profeticamente e definitivamente na sua vida? Esta tem sido a sua confissão? Cristo é o mediador definitivo da sua adoração perante o Pai? Quantas vezes nós achamos que são pessoas, grupos, corais, pastores, que nos mediam? Solos Christus afirma: Jesus é o único mediador. Cristo reina soberanamente e definitivamente? Ou ele é somente aquele salvador, um amigão, cara legal, gente boa, que passa um pano em tudo? Solos Christus implica em viver o seu senhorio, seu reinado. Você entende a expressão solos Christus?
Ele, Jesus, é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Vou finalizar esse estudo com uma pequena fala de John Stott. Não nos é dada a liberdade de apresentar Jesus Cristo de forma parcial, como homem, mas não como Deus. Da sua vida e não da sua morte na cruz. Desta morte na cruz, porém, não a sua ressurreição. Como Senhor, mas não como Salvador. Inverti. Como Salvador, mas não como Senhor. John Stott afirma que um dos grandes desafios da nossa pós-modernidade é pregar um Jesus Cristo de forma integral, coesa, com as Escrituras Sagradas. Ficamos por aqui. Repita comigo. Solos Christus. Este será um ponto importante na minha vida como crente. Gostaria de orar por você nesse momento. Que Deus te abençoe muito com este estudo. Edifique a sua vida, a sua igreja. E mande para outras pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo. Verdadeiramente